Boa noite a todos. Hoje, na Semana do Biólogo, vamos falar aqui com a especialista em morcegos. Eu não vou falar quirópteros, porque poucas pessoas vão saber quem é. Ela vai dar uma Sim. palestrinha para nós aí dos únicos mamíferos que realmente voam aí até agora descobertos. Pode ficar à vontade. Tá ok. Boa noite, Marcel. Boa noite também ao público. Eu sou bióloga, meu nome é Adarine Mota. A minha formação eu concluí em 2005, no bacharel, e desde a minha graduação que eu trabalho com morcego. Na verdade, eu estudo morcego desde 8 anos de idade. Obviamente não direto, né? Interrompi, porque a gente tem a nossa vida normal, né? Não só de estudante, como também de adulto, adolescente, né? Mas eu sempre me interessei por morcego desde criança. Então, tudo que eu podia, ou então eu encontrava sobre morcego, minha tia também me ajudava muito, que minha tia era bióloga. Por coincidência, ela fazia aniversário dia 3 de setembro. Ela trabalhava com Lepidoptera, então, são as borboletas, né? E com ela, com a ajuda dela, foi que eu comecei a me interessar mais por morcego e estudar mais. E quando eu pude, tive a oportunidade de fazer faculdade. Já fui fazer faculdade já com 37 anos. Hoje eu tenho 61. Então, a minha formação já foi tardia, mas eu não perdi a oportunidade, porque acho que tudo acontece quando tem que acontecer. Então, eu comecei a estudar morcego já na graduação e dali em diante eu não parei mais. Hoje em dia eu trabalho com consultoria, sou coordenadora de campo também, eu comando uma equipe de fauna, com todos os grupos de fauna que numa consultoria exigida. E quando eu trabalhei na época da faculdade, né, eu trabalhei no Zoológico do Rio de Janeiro, foi meu primeiro estágio, né, oficial. E dali em diante eu comecei a me apaixonar porque lá tinha a Casa dos Morcegos. Era uma casa que tinha morcego dentro, tinha exposição para os visitantes, e a gente tinha um laboratório também, que a gente tinha várias espécies. E ali eu comecei a me identificar mais com os morcegos também. O meu primeiro artigo publicado foi de recria de dois irmãos de morceguinhos. A espécie é Phyllostomus astatus, é um morcego grande, preto. Ele, ele tem a pelagem, né, escura, bem preta mesmo, e ele é onívoro. Essa espécie é onívora, então eu chamo ele de lata de lixo da floresta. Por quê? Ele se alimenta de tudo que a floresta pode oferecer, inclusive de morcego também. Então, ele consegue se associar a espécies que utilizam oco de árvore, e muitas das vezes ele ocupa uma parte dessa árvore também, então fica como se fosse um condomínio, digamos assim, né? Ele só fica esperando essa espécie menorzinha, que é insetívora, pode ser um molossus, pode ser um miotes. Ele só espera essa espécie sair para ele também sair e começar a caçar esses morcegos também. Então, dali em diante, eu comecei a trabalhar com outros morcegos também, fazer recria, alimentando com leite de 3 em 3 horas, às vezes de 2 em 2 horas. É bem cansativo, não é nada fácil, porque você tem que controlar a pesagem do animal, você tem que controlar a quantidade de leite que você está dando também, porque eles podem acabar regurgitando. Se você entope muito o estômago do bicho, ele fica empanzinado, então você tem que ter uma quantidade certa de alimento para o bicho, tem que saber quando você vai começar a introduzir outro tipo de alimento para ele também, dependendo do que ele coma.
porque se você estiver recriando um insetívoro, você tem que saber quando você vai ter que começar a dar inseto para ele. Então, não é fácil. Não é fácil lidar com uma recria de morcegos. Fiz na época do zoológico também recria de gambá, então assim, a gente desde a graduação que eu sou envolvida, bem envolvida mesmo, com não só com morcego não, mas com outras espécies também. É isso. Deixa eu habilitar aqui. Bom, eu ia fazer, mas você já falou, né? Porque essa. Eu ia fazer a pergunta no começo, mas por que essa paixão de morcego desde lá dos 8 anos? Então, quando a gente morava numa casa que ela tinha um pé de saputi na porta da sala, né? Fica bem na varanda, né? E eu, quando criança, eu sempre fui muito apaixonada por saputi. Ainda mais quando o saputi está bem madurinho, ele fica muito doce, é muito adocicado. Para quem já viu o saputi ou quem já provou, sabe do que eu estou falando, porque realmente o saputi é uma fruta muito adocicada. E todas as vezes que eles iam capturar o fruto e eles passavam no fruto na minha cara, né? Imagina, pensando numa criança de 8 anos, achando que o morcego simplesmente está ali, ó, eu vou levar a fruta para mim e você não vai comer. Era isso que passava na minha cabeça naquela época. E a minha mãe ficava desesperada, porque eu ficava na porta da varanda, tentando afastar os morcegos do pé de saputi. Só que o pé de saputi tinha quase 3 metros de altura, não é muito grande. Era uma árvore bem frondosa mesmo, né? E ela ficava desesperada comigo, eu ficava com a vassoura tentando afastar eles. Eu, eu colocava som alto para ver se espantava eles, acendia a luz e nada disso incomodava eles, muito pelo contrário. Quando eu acendia a luz, a primeira coisa que acontecia era ver o morcego passando com o saputi na boca. Hoje em dia eu sei qual é a espécie, né? Mas na época eu não sabia direito. E eu vi o morcego passando com o saputi na boca e ele ia para os fundos da casa, que tinha um pé de amendoeira. Então ele fazia o pouso de alimentação dele nessa árvore que era amendoeira. Então, assim, eu sem querer, eu já estava com um pré-conhecimento de morcegos, porque eu sabia onde ele fazia. Hoje em dia, né, depois que eu comecei a estudar mais a fundo, é que eu passei a analisar toda a dinâmica deles naquela época que eu era criança, entendeu? E eu não conhecia, não tinha conhecimento. Nem minha tia direito, porque minha tia, estudo de morcego mesmo, propriamente dito, é antigo, mas a fundo mesmo, quem começou foi o Adriano Lúcio Perac, que hoje em dia já é falecido, infelizmente ele faleceu ano passado, mas, ou esse ano, não lembro agora exatamente, mas ele já faleceu, e ele foi praticamente o pioneiro no Brasil em estudos mais aprofundados em relação aos morcegos. Então, e por coincidência foi na mesma época que eu estava fazendo essa brincadeira com os morcegos, entendeu? Por coincidência foi mais ou menos nesse período. Então, assim, não tinha conhecimento. Minha tia também não tinha muito, naquela época, não tinha tantos livros que ela pudesse disponibilizar em relação a morcegos, entendeu? Então, a paixão começou a surgir por esse lado da questão até pela curiosidade mesmo. Às vezes a gente tem a curiosidade é que pega a gente, né? A gente vê um negócio que você nunca viu na tua vida e, nossa, eu quero saber sobre isso. E eu sempre fui assim, né? Desse jeito, então eu sempre fui muito mais curiosa do que qualquer outra coisa. Então, até eu conseguir entender
como é que funcionavam os morcegos, né? Como é que funcionava a cabeça dos morcegos. Hoje em dia eu digo sempre que quando você vai para o campo, você tem que pensar como um animal que você quer estudar, entendeu? Se você simplesmente você quer estudar um gato do mato, você tem que pensar como ele. Não adianta você ir simplesmente cru, sabendo somente a parte do livro, que o livro te informa sobre o gato do mato e tal, se você não conhece a dinâmica do bicho, entendeu? Você vai passar horas e horas, às vezes, dentro do mato sem ter noção do que está acontecendo e, às vezes, o gato do mato está ali do teu lado e você não está sabendo interpretar. A floresta, eu sempre falo isso, pessoal, a floresta, ela fala para você quem está ali no mato, entendeu? Então, é normal você entrar no mato, você sentir cheiros diferentes, você tem que identificar os cheiros. Alguns animais têm uns cheiros bem característicos que te dizem quem é que está ali, entendeu? As árvores, os arbustos, eles te falam, entendeu? Quem é que está presente ali? Às vezes você passa o dia inteiro ali naquele meio do mato e você não tem noção sobre quem é que está passeando por ali em algum momento, entendeu? Então você tem que voltar às origens, né? A gente, infelizmente, o ser humano ele perdeu um pouco a conexão com a floresta, com a natureza, exatamente por causa dessa questão da tecnologia, né? A gente ficou muito mais tecnológico do que sensitivo. Então, às vezes, a sensibilidade é exatamente essa. Eu sempre falo para o pessoal, quando eu dou curso, ou então quando eu converso com alguém sobre como a gente está conversando agora, pense como um animal, reconecte com a natureza. Não vá para a natureza achando que você vai tirar milhões e zilhões de fotos lindas e maravilhosas. Às vezes é melhor você até abaixar a máquina e ficar olhando aquele momento maravilhoso e só pensar, nossa, os nossos olhos podiam ser uma máquina fotográfica, porque a gente ia ver muito mais coisa, muito mais coisa bonita do que propriamente dito a lente da nossa máquina fotográfica consegue registrar. Entendeu? É isso. Falando de morcego, aqui em casa tem um pé de abuticaba, aí você imagina, né? Sim. É uma briga entre a gente, e é um pezinho pequeno. Ou é formiga comendo a folha, ou é passarinho comendo a flor, ou é os morcegos comendo a jabuticaba. E fica uma briga, né? Aqui em casa já teve até uma aninha aqui em cima, acho que eles já foram embora. Mas vira e mexe tem morcego aqui. E assim, só que não vê, né? Uhum. Só vê ele chamando pra lá e pra cá. Uma vez eu vi no poste e passando perto de mim, mas é coisa rara. Uhum. Agora, esse contato com a natureza, você tocou num ponto importante. Que normalmente, que nem eu vim de cidade grande, quando a gente vai pro meio do mato, quer tirar foto em tudo. Porque a gente quer mostrar para todo mundo que ele é bonito, né? Uhum. E realmente deixa, às vezes, de olhar pro chão, de olhar pra uma árvore, de olhar um bicho. Porque ainda mais câmera fotográfica, não sei se você tem, mas é um saco, né? Até você Sim. mirar, planejar ali, vai tirar foto, o bicho some. Então, realmente, a gente perdeu muito isso. Né? Sim. E assim, eu já fiz uma trilha, até um parque aqui perto, eu fiz descalço a trilha. Ai, que legal. Eu fui com a minha companheira, eu falei, ó, vamos ficar quieto, vamos trilha, só aprimore os sentidos e muda. Tu vai macaco. E a pessoa, lógico, as pessoas não entendem, fazendo muito barulho na trilha, aí que afasta os animais, né? Exatamente. E assim, é porque eu moro muito longe, dá 5 horas de viagem. Tem um conhecido meu que mora em Maringá, que tem um parque lá que tem a Noite do Morcego.
Então eles pegam todo mundo em determinado dia do ano e vai da noite pro pessoal ficar vendo os morcegos. É meio de educação ambiental, todas essas questões, eu falo, cara, infelizmente, né, eu não tô aí para ver isso. Ele fala que até que enche. Enche? Conheço esse trabalho. É com Marcelo ou o Henrique? Tu sabe? Tu lembra quem é? Não, ele foi faz tempo, só que ele não falou o nome. Eu nem lembro o parque, ele falou 2 vezes, mas não tô recordado do parque agora lá de Maringá, que faz esse trabalho. Outra questão para a gente entrar, por que ainda existe tanto medo, né? O pessoal fala, não, um bicho feio e a pessoa às vezes não se olha no espelho também, né? E cara, e não pode ver o morcego que mata e o morcego vai fazer isso. Por que ainda existe esse tão mito dos morcegos? Então, esse estigma que o morcego carrega é muito ainda o nosso lado medieval, digamos assim, né? Ainda está muito incutido no ser humano esse pânico de morcego, porque ele é envolvido com a magia negra, ele usado em bruxaria, então as pessoas ainda têm muito medo em relação a isso. Só que eu sempre falo para as pessoas, para você conhecer o morcego, para você perder o medo do morcego, você tem que conhecer o morcego, entendeu? A gente tem, principalmente, a gente tem 3 espécies de morcego que se alimentam de sangue. Então, isso também ajuda as pessoas a terem um pânico maior, porque a maior parte das pessoas acham que todos os morcegos são de sangue. Aí tem um grupo que acha que todos os morcegos, que uma boa parte dos morcegos são de fruta. E uma outra parte da população também acha que quase todos os morcegos são insetívoros. Só que, na verdade, a gente tem uma variedade, a ordem animal, né, que tem uma diversidade muito maior em alimento. A gente tem os carnívoros, que não é o que se alimenta de sangue, tá? Tem uma diferença. O carnívoro que se alimenta de pequenos animais, inclusive de morcego também. Tem o onívoro que vai se alimentar de tudo. Tem o frugívoro, nectarívoro, insetívoro, pescador. São 7 tipos de alimentação. Eu esqueci uma agora. Mas a gente tem uma diversidade muito grande de alimentos de base alimentar para os morcegos. O insetívoro, ele é sempre insetívoro. Pode acontecer dele acidentalmente se alimentar da fruta? Pode. Por quê? Quando ele está, às vezes, capturando o inseto chega muito próximo da fruta. Então, pode acontecer, sim, acidentalmente ele se alimentar morder a fruta e parar no estômago dele. Mas isso não vai causar nenhum mal para ele. Tem morcego que quando tem frugívoro num período do ano que ele precisa do inseto. Ele passa o ano inteiro se alimentando de fruta, só que quando entra no período de reprodução, ele vai precisar do inseto. Por quê? Ele precisa para poder cuidar da prole dele, entendeu? Dela, né, no caso, que é a fêmea. Então, para ela poder ter uma ótima gestação, ela vai precisar do inseto para poder melhorar a condição do filhote para ele nascer bem, entendeu? Então, detalhe, esse período de reprodução dele está sempre relacionado com o boom de nascimento de insetos. A natureza ela é toda encaixada. O ser humano é que tem a mania de ir lá e desencaixar, né? Mas por que acontece isso?
Se os filhotes que nascem fora desse período de alimentação, de nascimento de insetos, eles têm uma tendência a ser um pouco menos fortes, entendeu? Eles precisam do inseto exatamente para poder restabelecer a qualidade de vida deles, entendeu? Então, todas as vezes que o morcego vai se alimentar, ele também tem a base alimentar e ele tem uma parte dessa alimentação também por equilíbrio. Ele vai comer alguma outra coisa. Os vampiros, eles não fazem isso. Eles só se alimentam de sangue. E detalhe, a fisiologia dos morcegos, elas são completamente diferentes uma das outras. Entendeu? O morcego insetívoro não tem o mesmo tipo de fisiologia que um frugívoro, que um nectarívoro, que um vampiro. Por isso que eu falo que o morcego é um grupo que é mais maravilhoso para se estudar, porque você nunca vai conseguir colocar numa caixa todos eles ao mesmo tempo. Ou então você vai fazer uma planilha, aí você vai colocar as espécies todas, esse aqui faz isso, esse aqui faz isso, aquilo. Aí você vai e já não faz isso aqui, esse aqui já não faz isso, esse aqui já não faz isso e tal. Você nunca vai conseguir relacionar espécies que façam a mesma coisa sempre, entendeu? Tem sempre alguma coisa diferente um do outro. Ou pode ser altitude, ou então pode ser o tipo de vegetação, o tipo de abrigo. A gente tem uma diversidade muito grande de morcego em abrigos diferentes. Eles podem utilizar telhado, eles podem usar oco de árvore, folha, entendeu? Quando a helicônia está fechadinha, está enroladinha, igual a folha de bananeira, para quem não sabe, né? Não faz aquele canudo na folha de bananeira para depois a bananeira abrir? Então, a helicônia ela faz isso também. Enquanto ela está naquele formatinho assim, às vezes, dentro da floresta mesmo, tá? Preservada. Tem um morceguinho que é chamado de Chiroptera, ele dorme ali dentro, entendeu? Então, assim, e ele é solitário. Então, é o tipo de morcego, é uma espécie de morcego, ele é insetívoro, mas ele é desse jeito, ele usa esse tipo de abrigo. Tem algumas espécies que a gente chama de morcego da tenda. Por quê? Ele pega o ápice da folha da bananeira, ele corta, ele morde, aqui a bananeira está aqui. Aí, quando a folha abaixa assim, ele morde aqui. Quando ela abaixa, ela forma uma tenda. Então, eles dormem ali debaixo, se protegem da chuva. Então, quer dizer, a gente tem vários tipos de abrigos diferentes. Tem morcego que dorme debaixo, já encontrei, né? Uma espécie de morcego dormindo no barranco, não tem as raízes, forma como se fosse uma conchazinha, ou então uma toquinha ali, e elas dormem ali debaixo também. Então, quer dizer, você tem uma variedade muito grande de alimento de morcego, de abrigo de morcego, de espécies de morcego. Atualmente a gente está com 184, mais ou menos. Ainda tem mais brigas aí com algumas espécies. Mas a gente está com uma média de 184 no Brasil. Entendeu? Então, assim, para a gente, a diversidade que a gente tem de morcegos, ela é muito grande. E cada dia que passa, você pode encontrar uma espécie nova. Nada impede que você acabe encontrando, entendeu? Porque a gente tem locais que é inacessível. Às vezes a gente está numa altitude, tem pontos que a gente não consegue chegar e montar uma rede, entendeu? Hoje em dia a gente tem o uso de sonograma,
mas ainda está um pouco aquém, porque os nossos morcegos, a gente fala que são regionais também, a vocalização deles também podem ser regionais, então, às vezes, dificulta um pouco na hora que você vai identificar, entendeu? O nosso banco de dados ainda está um pouco defasado, tem poucas, não são a gente não conseguiu ainda. Na verdade, quem faz esse trabalho mesmo é o pessoal do INPA. Ainda tem muita coisa para ser descoberta sobre morcegos, entendeu? Então, uma espécie, né, um grupo de fauna que eu fico apaixonada. Não, eu tentei e não achei. Por que será que livros de biologia, né, não de tudo assim, de graduação, com vários temas, né, mas de científicos, é tão difícil de achar? Eu fui em muitas livrarias, às vezes é coisa de biologia, é das prateleiras. O que mais encontra é do Darwin, e você vai encontrar coisa de planta, gosto mais, muito difícil. De morcegos aí na Amazon, eu até deixei lá, né? Quando tiver disponível comprar, mas é muito difícil. Eu não sei se os profissionais de diversas áreas é difícil fazer de um arcabouço acadêmico para fazer fácil para todo mundo estar conhecendo, porque é aquela, né? Quanto mais gente conhece, fica mais fácil estudar. Você acha que tem o que ainda falta? A biologia na parte de pessoal ainda se desenvolver mais. Eu acho que é mais a falta de interesse mesmo. Acho que as pessoas elas não se interessam tanto assim pela biologia. Elas querem defender a biologia, mas elas não sabem o que estão fazendo, entendeu? E já começa por aí também, o que você acabou de falar. A gente tem pouca bibliografia em relação a nossa biologia aqui mesmo, entendeu? Então, a gente já tem um grupo, existem grupos, né, no Brasil que estudam, fazem livros, mas a maior parte dos livros são acadêmicos. Então, se você vai passar esse livro acadêmico para uma pessoa que ela não tem o conhecimento direito, ela não tem um estudo bom, ela não tem um bom português, ela não vai entender. Entendeu? Quando você começa a falar sobre DNA, sobre ATP, a pessoa surta. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente tem uma deficiência muito grande em relação à biologia. Quando você simplifica o assunto biologia, eles passam a gostar mais e até a procurar estudar mais um pouco também. Mas se você começa, eu sempre falo isso, pessoal, se você começa a falar muito técnico com as pessoas que você lida, a pessoa simplesmente vai se desinteressar. Ela vai ficar só escutando blá, blá, blá no ouvido dela e pronto, acabou. Ela não vai partir para esse lado de se interessar, entendeu? E hoje em dia as coisas estão tão dinâmicas que se você começa a fazer muito blá, 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 você começa a falar muito e muito difícil, as pessoas perdem o interesse, entendeu? Tem que ser o mais simplista possível hoje em dia. É que nem, eu vou dar um exemplo, né? Na grade curricular da escola, eles passam ATP, né? Que mais que eles passam? Citologia. Agora, assim, quem se interessa por citologia? Quantos alunos vai aprender de fato? Eles deveriam passar mais coisas fáceis para o pessoal. Não, que legal, né? Passar os morcegos. Eu tive um ano. Hoje eu tô virando botânico. Eu tive um ano que só foi botânica. E a professora chegava lá, monocotiledôneas e dicotiledôneas. O que é isso? Né? Aí ficava xilema, floema, e nome de raiz, e cor. Cara, ninguém vai ser. Cara, se olhar o pessoal, ninguém tá interessado. Sim.
E eu acredito que, lógico, muitos biólogos aí estão na correria, trabalham dia a dia, mas deveriam, né, ser mais para o público do que acadêmico. Porque eu quando vou ler, eu nem gosto de ler artigo acadêmico. Que às vezes você vai procurar vamos supor, você quer saber de um morcego. Aí você tem que ler um monte de coisa, né? Descobrir aquele negocinho que você quer do morcego. Esse dia eu fui pesquisar de uma planta, só citação da planta. Não quero citação, eu quero algo da planta. Aí citação, e uma hora você acha, mas por que acha? Porque falou de outra planta que relacionada a essa, aí por fim você lê e não descobriu nada. Aí fala medição de espinho, circunferência, aí não, né, não tem esses dados acadêmicos, pessoal, não tem diferença. Como que você vai chegar e falar pro pessoal, ó, o tamanho do espinho vou dar um exemplo aqui, de um mandacaru é 5 centímetros. Eu trabalho com o pessoal e eu ensino eles a diferença de espinhos e acúlios. Porque todo mundo acha que tudo é espinho, né? Eu tento explicar de forma mais simplificada para o pessoal entender, mas o termo hoje dos livros está muito difícil. Eu li até um livro, eu tenho ele, chamado Metamorfose das Plantas, de Coeté, que ele fala isso, ele fala, ninguém se interessa pela ciência, porque os livros de ciência são feitos para as pessoas que estudam ciências. Que se for comparar a sociedade é pouco, né? Sim, com certeza. A gente tem que ter simplificar. A mesma coisa quando você vai escrever um EIA rima. A gente faz o EIA, que é um estudo, né, daquela área, e o rima, o estudo daquela área que você está licenciando ali, e ele tem que ter todos os termos técnicos, os nomes dos morcegos, como o morcego mesmo, Philostomos astatus, Desmodos rotundos, Carolia perspicillata, que são nomes científicos dos morcegos, né? Eles são... quando você vai passar isso para a população, você faz o RIMA, que aí é um termo, você vai utilizar os termos populares, que aí você já não usa mais o nome Carolia perspicillata, Philostomos astatus, Desmodos rotundos. Você vai usar morcego das frutas, você vai usar isso para você conseguir identificar cada um, né? Artibeus littoratus, ao invés de você usar Artibeus littoratus, morcego das frutas, você vai usar somente morcego das frutas, entendeu? Então, é o termo simplificado para que a população entenda, entendeu? Só que uma coisa que eu entendo que deveria ter sido feito, a base estudantil, ela tem que estar forte também, porque se você tem uma base fraca, você vai levar a população inteira, né, aqueles alunos todos, para o resto da vida dele com um estudo fraco, entendeu? Então, você tem que ter uma base mais forte, até falar mesmo. A minha mãe, quando era mais nova, ela teve latim na escola. Apesar dela ter parado na 4ª série, mas ela tinha latim, e ela não era bióloga, nada disso. Ela aprendeu inglês, ela aprendeu francês, e ela parou na 4ª série, entendeu? Antigamente a gente tinha um ensino muito mais forte. Hoje em dia ele está muito mais fraco. Os termos já não são mais utilizados como eles eram utilizados antigamente, entendeu? Tanto que quando eu na época que eu estudei, né, eu tenho 61 anos, então assim, em 81, 82 eu estava com 17, 18 anos. Esses termos que a gente usa hoje em dia, eu usava naquela época, na escola, entendeu?
Então, assim, é tudo a questão da base do ensino. Se você coloca uma criança para ela começar a aprender sobre ciência, utilizando esses termos, ela vai crescer tendo conhecimento desses termos, entendeu? Que a gente hoje em dia acha que é difícil, entendeu? Então, a base estudantil a base escolar é que deveria estar mais forte, para que o adulto de hoje em dia não sinta essa diferença, entendeu? E você falando de livro aqui, eu tô com um do lado aqui, né? A gente conversando, acho que é o livro mais velho que eu tenho. Eu nem sei de onde vem esse livro. E é um livro tão, eu vou mostrar para você, ele é tão interessante que ele conta várias histórias e tem alguns joguinhos, ensina a pessoa a fazer rede, fazer cálculo. Ó, O livro da juventude. então Legal. assim, Nossa, pra você ter ideia, ele é um livro escrito por colunas, assim, que nem jornal, ó. E assim, tem bastante figura, então eu tenho que ter até cuidado para com ele. Tem figura, tem muitas histórias, tem um pouco de tudo aqui. E hoje, né, você não vê livros bons assim, né? Ainda mais na escola, ó, quando eu estudei, eu lembro que todo final de ano, do primeiro à oitava série, o governo ele disponibilizava livros. Vinha uma caixinha de surpresa, né? Então eu ganhei Jorge Amado, e eu só lembro desse, que eu tenho até hoje, Capitães da Areia. E cada um ganhava, você chegava lá e escolhia. A gente cantava hino também, né, o hino inteiro, todos os professores insistiam em cantar hino. Hoje eu acredito que nem canta. E Não, livro, acredito também que ele nem uma escola dá livro, né? Uns livros bons assim pro pessoal. Aí o pessoal vai passando, aí depois, quando já chega na idade adulta, é difícil você reensinar a pessoa de novo, né? Ah, por que não pode matar o morcego? Sim. Por que não pode matar um gambá? Por que não pode fazer isso? Por que não pode jogar lixo no chão? E os professores, acredito também, que estão, ainda mais em capitais. Eu estudei na sala, tinha 43 alunos. Então, como o professor vai... como o professor vai conseguir explicar? E hoje, eu não sei se isso é bom, né? Porque a nossa época era diferente. Eles usam muito celular, a professora quer passar trabalho, manda pelo celular. Então, não incentiva as crianças a ter criatividade. Eu não sei na sua época, eu acredito que sim. A professora colocava um quadro lá, o Irapuru, desenha, colocava um monte de quadro, desenha, e faz isso, faz cálculo. Hoje é tudo pelo celular, não mais trabalha a mão, não escreve, não faz aquela... Isso. Não pega aquela régua de letrinha para fazer bonitinha a capa, que valia ponto. Aí quando chega na graduação, a pessoa já vai ter aquele baque, né? Opa, precisa fazer um trabalho, aí precisa procurar as normas da ABNT para colocar, aí eu preciso ler o trabalho, escrever o que eu sei, mas como se lá na escola era só copia e cola, e por isso mesmo nem apresentava nada. Então a gente está bem... E olha que a gente está falando de geral, viu? Porque biologia, na minha época ainda, a professora, não, vamos lá plantar um feijão, pegava um dia, né? Não, todo mundo traz um feijãozinho assim que planta. Mostrava coisas que interessavam. Eu lembro que foi quarta ou quinta série, a professora dá a volta na escola e vê se vocês acham algum inseto. Aí chama aí achamos um casulo de borboleta, mas aquilo foi uma alegria só. Aí, a professora, achei, a professora vinha e explicava. Então hoje, as escolas estão muito fechadas e acabam não desenvolvendo nada, né? Sim. Uma coisa que você tocou até em relação a isso. Eu sou da época que tinha a feira de ciências. Então, o que aconteceu?
que acontecia naquela época, né? Eu acredito que você não vai conhecer, mas teve um satélite que era dos Estados Unidos, acho que era, não lembro agora a origem dele, que ele caiu na Terra, o Skylab. Tu lembra dele, mais ou menos? Sputnik, Skylab. Aí, Sputnik, se eu não me engano, é Rússia, da União Soviética. eu não lembro agora a origem do Skylab. Aí o Skylab caiu, tinha pouca coisa escrito sobre ele e tal. Só que a gente ia fazer a feira de ciências e o meu tema era recriar o Skylab. Então, o que eu fiz? Todas as fotos que eu achava de jornal, de revista, eu peguei todos eles, né, para poder recriar aquilo ali, fazer a maquete do Skylab. Eu olhei assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Aí peguei, naquela época, o óleo era em lata e Nescau era em lata. Aí o que eu fiz? Fui montando, botei uma lata dentro da outra, formei o corpo, dali comecei a juntar arame para poder fazer as asas, né? Na verdade, não é bem asa, mas era o sistema de comunicação, né? Era como se fossem as antenas. Fui fazendo ele todinho e tal, montei ele todo, levei, revesti ele, né? Levei ele para a escola, ganhei nota A na época. O meu irmão, na época, me ajudou também a fazer a terra. Aí a gente furou a cartolina todinha. No fundo, o meu irmão colocou uma lâmpada, né, várias lâmpadas para poder acender, conforme acendia, ficava iluminado por dentro dos buraquinhos da imagem, né, que a gente fez numa caixa de papelão e tal. Vai botar isso agora para as crianças fazerem. Elas não sabem fazer, não têm criatividade, entendeu? A gente, até para os nossos brinquedos mesmo, a gente não tinha muito brinquedo, né? Os meus pais nunca tiveram dinheiro suficiente para, ainda mais 5 filhos. Então, não dava para a gente ter muitos brinquedos, ter muita coisa, né? E só meu pai, na época, trabalhava, então a gente tinha criatividade. Tudo que a gente montava era na base da criatividade, de brinquedos, tudo que a gente queria era na criatividade mesmo, entendeu? Então, assim, hoje em dia você não vê mais as crianças fazendo isso, entendeu? As crianças são muito... Ganhou o brinquedo, quebrou, descarta, pede o pai para comprar outro, aí vai lá e o pai compra outro e tal. Não faz ele ter uma criatividade de... Transforma esse brinquedo aí que você acabou de quebrar numa outra coisa, então, para você brincar. Entendeu? Não faz mais isso. A loja Hop Hari está bem ali, que é para você comprar os brinquedos caros pra caramba. Entendeu? E é isso. É o imediatismo, infelizmente, o imediatismo. Eu lembro, né? Eu não cheguei a pegar a feira de ciência porque a escola era diferente. Meus irmãos faziam, eu ia, toda vez eu ia, né? Porque era liberado para todo mundo. Meu irmão montava maquete do dia do Halloween, montava maquete do não sei o quê. Cara, montava umas 4 maquetes por ano, aquelas coisas de isopor grande. Às vezes eu ajudava ele, e era bonito você ver cada projeto de ciências, a maquete. A professora teve da primeira à 8ª série, teve mais excursões. Levava para o zoológico. Às vezes era R$10, R$15 para ir ficar o dia inteiro. Eu já fui para o museu em São Paulo, nem sei se existe mais. Museu Tecnológico, que é só mostrava ferro antigo, número de casa antigo. Eu já fui para o Catavento pela escola, que é um dos museus mais top que tem de São Paulo. Então, de vez em quando, a escola organizava para ir todo mundo. Já fui para o quartel-general de São Paulo. Eu lembro um brinquedo que a professora fez para explicar física, pegar 3 réguas, fechar o triângulo e colocar várias cores nele.
Aí você olhava assim, você viu o prisma através da luz. Então Caleidoscópio. é isso. Aí ficava, imagina, um monte de gente. Então, que nem você falou, tinha mais criatividade, né? E por que se foi tanto se perdendo assim? Eu não sei agora como que tá as escolas também. Às vezes o professor, não sei, só vai empurrando, né? Talvez os pais também não dão incentivo para os filhos estudar. Não sei se tem ainda biblioteca nas escolas. Na minha época era sala de leitura. Pequena, irrelevante. Eu tenho uma colega minha que é professora, ela mesmo fala que a biblioteca é bem pequenininha mesmo, não tem... Hoje em dia se usa muito celular, então o livro físico está praticamente se perdendo, entendeu? Tanto que quando você vai num sebo, você encontra, né, às vezes, livros maravilhosos lá no sebo e as pessoas não se interessam mais, entendeu? Eu lembro que na época da escola, a gente montou uma hidrelétrica. A minha turma se juntou, que era essa feira de ciências era para turma, por turma, né? A gente montou uma hidrelétrica. A gente conseguiu pegar dínamo, fazer funcionar, girava a roda, fazia eletricidade na cidade. Cara, ficou muito bom, muito maneiro. Porque a gente tinha que fazer uma parte mais alta, uma parte mais baixa, para poder a água correr, né? E quando ela corria, ela fazia o dínamo rodar e fazia eletricidade na cidade. A gente montou uma cidade, ficou muito legal mesmo, assim, com todas as lâmpadas de... Eu não lembro agora que tipo de lâmpada que a gente usou. Não foi LED, não, porque naquela época não tinha LED ainda. Mas foi uma lâmpada bem pequenininha que a gente usou para fazer iluminação na cidade. Pô, ficou muito legal mesmo. Ficou chamou muita atenção. Eu lembro de outra coisa também, e olha como tenho 32, né? E parece que, porque eu tô falando, parece que eu já tenho mais tempo. A professora dava trabalho, em grupo eu tinha que apresentar lá na frente, né? Para perder a vergonha. Eu lembro que ela falava, vocês têm que criar um produto e ver o pessoal. Aí era eu e mais dois. Os dois nunca falavam nada, e só eu. E precisou apresentar para outras salas, porque ganhou nota boa. Aí, não, vamos lá, né? E no final do ano, tinha apresentação teatral. Caramba, que legal. Escolhi o que você quer fazer. Tem gente que dançava. Eu lembro que na minha vez, eu fiz duas. Uma eu fiz 3 personagens, que era pouca fala. Era o Papo, o Rei, e o outro eu nem lembro o que era. Mas era pouca coisa, só ficava parado, parecendo uma árvore. E a outra eu fiz o Alto da Compadecida, onde me colocaram como padeiro. Logo o gaiudo. Eu falei, eu não acredito. Mas, cara, uma vergonha imensa, né? Toda a escola participava. Aí tinha gente que dançava, tinha gente que cantava. E hoje, pelo visto, né? Tinha quadrilha também. Eu já dancei quadrilha, festa do Halloween. A criançada brincava e pulava. Hoje, né? Eu fui, por exemplo, teve um show na cidade aqui que eu trabalho, não tinha ninguém. O pessoal cantando tudo. Antigamente não, você fazia, nossa, era uma festa junina. Nossa, era uma alegria só. Então você imagina, se coisas básicas vão se perdendo, né? Imagina essas coisas difíceis que a gente trabalha, assim com morcego, eu trabalho mais com planta. Inclusive, para mim achar um livro de cactos, eu precisei comprar de cactos e suculentas para decoração. Eu joguei, não acha nada específico, né? Tem que pegar. Eu estou com um trabalho e eu não consegui achar nada sobre borboleta no local. Nem próximo. Nossa, eu só vi um livro de borboleta e abelhas. Tá lá na Amazon, né? É do mesmo autor. Uma hora eu vou ver se eu compro. E assim,
tem que... Eu acho coisa de planta, mas é para paisagismo. Né? Eu tenho até um livro aqui muito bom. Tem um livro de fotografia que é bom também, ensina, mas específico. É difícil você achar. Eu fui procurar hoje de tubarão, que eu tava assistindo uma série, e quem disse que acha? Eu achei em inglês, mas assim, a gente comprar um livro em inglês é complicado. Sim. É complicado até para você comprar em português, porque os livros são muito caros. Falando até em livro, essa semana a gente recebeu a notícia, vai sair um livro nosso de urbanização provavelmente ano que vem. Vai sair por capítulos. A gente escreveu uma equipe, né? Multidisciplinar, escreveu sobre fauna dentro das cidades urbanas, as principais cidades urbanas do Brasil. Aí eu escrevi sobre o Sudeste e ajudei também no Sul e no Nordeste. Aí fiquei como coautora. Aí vai sair ano que vem, vamos ver. Já está 2 anos já para sair, mas infelizmente a gente tem tem as ideias, quer escrever, quer fazer, né, passar para o papel o nosso conhecimento, mas às vezes acontece algumas coisas que acabam não saindo, entendeu? Aí agora parece que esse livro vai realmente sair. Aí já deixo já as pessoas já com, com vontade de querer saber como é que é. Eu também estou doida para saber como é que ficou. Ó, e claro, né? Assim que sair, manda link para mim, porque eu compro, eu leio. Eu agora tô no TikTok, agora me deu. Porque assim, eu leio. Esse ano passado, graças a Deus, eu tô lendo bastante livro, né? Variado. Aí, o que eu pensando? Eu falei, não, eu quero criar um lugar no Instagram para falar dos livros, né? Para incentivar mais. E aí eu falei, não, mas administrar, tem o TikTok. Aí eu comecei a fazer uns. Que nem esse livro aqui eu não fiz. Eu pego, falo como que é o livro, capa, folha, escrito. E como ele é escrito, falo tudo, sou o máximo que eu posto lá no Instagram, ou no TikTok. Então, assim, eu posto 2 livros por semana. Tem aqui que eu tô vendo, já tem 4, 3 para ler, tem um que eu tô terminando. E assim, até que interessante que eu nem sabia, mas dá visualização, né? Tem pessoas que salvam, eu tô até surpreso. E eu penso assim... Tem as pessoas que querem obter o conhecimento, entendeu? Não é totalmente perdido essa parte. Eu adoro livro físico. Eu odeio ficar lendo as coisas pela internet ou então pelo PDF. Eu não gosto. Eu sou da época do livro físico mesmo, do cheirinho de livro quando você compra, entendeu? É uma satisfação muito grande. Às vezes melhor do que você ficar segurando o celular ou então ficar segurando o tablet, entendeu? Ou então botar o programa para ler para você. Aí você perde aquela conexão com o livro, entendeu? É muito importante essa conexão verdadeira entre você e o livro, entendeu? Porque infelizmente a gente tá muito dinâmico, a gente está fazendo as coisas muito rápido e está deixando isso de lado, entendeu? E é uma coisa que eu quero, né, além do trabalho que eu faço ali no Instagram, é justamente isso. Porque eu conversei com pessoas, porque elas não gostam de ler. Porque as primeiras leituras foi Dom Casmurro. Cara, agora se dá para um adolescente ler Dom Casmurro, é poucos que vai se interessar, porque eu tenho até ele aqui, é uma leitura difícil, as letras são bem pequenas, é 152 páginas mais ou menos, mas não é uma leitura fácil, né? Muito nome, que nem esse livro aqui. Hoje em dia você tem que estar com um dicionário do lado. Entendeu? Tem muita palavra que você já não usa no dia a dia.
entendeu? O importante de você ter uma leitura, de você ler, é exatamente isso, é você aprimorar o teu português, entendeu? O teu idioma. Você rebuscar as palavras que estão sendo perdidas, entendeu? A gente, infelizmente, isso já aconteceu com dois colegas de profissão. A gente estava conversando até no Messenger, na época era Messenger. Aí eu não lembro que palavra que eu usei. Aí a pessoa me perguntou qual era o sentido, porque ela não tinha entendido. Aí eu expliquei, eu falei assim, poxa, como é que você... Isso é uma palavra corriqueira lá. Ah, Darine, não para mim. Quer dizer, a pessoa, como eu tenho, né, sou bem mais velha, então eu tenho um vocabulário que não é utilizado mais hoje em dia, entendeu? Provavelmente eu também perdi muitas palavras antigas que eu utilizava, né? Porque você vai deixando de lado, você vai deixando, você já não fala mais, entendeu? Já não escreve mais daquele jeito. Então, às vezes, a gente mesmo vai se desconectando aos poucos com esse linguajar que o Dom Casmurro, vários outros, Machado de Assis, entendeu? A gente tem que voltar a ler esses livros, esse tipo de livro. Eu gostava muito da novela das 6 na Globo, porque eles utilizavam o linguajar da época. Novela de época da novela das 6 era com o idioma, com o linguajar da época. Então você via, hoje em dia, quando passou um tempo, não lembro quando foi que começou isso, tanto que eu parei de ver novela. Passou a mulher vestida com aquelas roupas características da época, falando: oi, cara, oi, como é que pode isso? Entendeu? Falando a linguagem de hoje em dia. Então, como é que você quer fazer uma novela de época utilizando linguagem de hoje em dia? Você tem que usar a linguagem daquela época. Ah, mas as pessoas não vão entender. Elas têm que buscar o conhecimento, entendeu? Elas têm que começar a buscar mais o conhecimento. Não é simplesmente só ver a novela, não você tem um conhecimento maior para aprimorar também para o teu dia a dia, entendeu? Se você vai precisar escrever um texto, um relatório, você não vai escrever do jeito que a gente fala. Qual é, cara? Tudo bem? Como é que tu tá? Não sei o quê. Tu não vai usar isso. Você tem que utilizar a palavra, as frases da maneira correta para que elas sejam bem entendidas e tal, entendeu? A gente já tem o nosso idioma já complicado pra caramba. A gente ainda complica mais ainda com gíria, entendeu? Então, assim, a gente tem... Não é deixar de falar gíria no dia a dia, mas na hora de escrever você tem que saber que não pode utilizar esses termos, essas gírias, entendeu? É isso. Infelizmente, a gente tá se perdendo. Essa parte está se perdendo, entendeu? Eu vi, cara, onde a pessoa escreve enzima com S. Entendeu? Aí, olha assim, só que o incrível é assim, escrever errado é uma coisa, mas a pessoa tá com o celular na mão, ou tô com dúvida, às vezes dá um branco, né? Como será que escreve enzima? Boa noite. Como que se escreve enzima? Será que é com S, com Z, com C cedilha? Não, a pessoa simplesmente escreve e acabou. E assim, nada contra quem quer aprender inglês, que é a língua universal. Mas eu falo, galera, às vezes a pessoa nem sabe falar o português, né? A língua mãe. Você vai pedir uma eu fico vendo palavra nova, aí essas palavras difíceis, aí o que eu fico? Eu fico usando no dia a dia. É Luca, eu falei Lucas, é o Luca.
Errei por um S. Eu fico falando essas palavras que nem eu uso muito escusas. Uhum. Não sei se você sabe o que significa. Então, eu uso muito isso. Uhum. Eu uso isso. Tem aqueles xingamentos que a gente fala que é culto, né? Enfadonho, ignóbil. Aí você xinga a pessoa fica, mas o que você tá falando? Aí você pega e ensina ela o que é. Então, é um jeito de você também treinar e ensinar a pessoa o que você tá se falando, né? Sim, sim. E outra, dependendo do que a gente fala, começar a falar isso aí, a pessoa vai ficar olhando para você e falar aí, que língua é essa aí? Você tá inventando palavra, fala, não, pesquisa aí, ó. Eu não tô Sim. inventando isso, de fato é. E eu também, você falou de livro, eu também tô escrevendo livro, tá enroscado. Só que assim, falta só dois para terminar. Só que aí depois que terminar, eu nem sei como começa a publicação, eu nem sei como que faz. Tá aqui, né? Sei. É porque Quero ver. nesse caso do livro que a gente escreveu, a gente teve como é que chama? Coordenador, né? Então, eu não sei, ele que entrou em contato com a editora, com tudo. Eles são os organizadores, na verdade. Eles são três. Aí eles tiveram a ideia e convidaram as pessoas, inclusive a mim, né? No caso, uma das primeiras autoras do Sul, nós somos amigas, aí ela me convidou, aí me pediu para escrever sobre o Sudeste. Aí eu escrevi sobre o Sudeste, ela escreveu sobre o Sul e ela me ajudou no Sudeste, eu ajudei ela no Sul e no Nordeste também. Então, assim, cada um pegou uma parte do tema, entendeu? Mas foi um organizador, não foi uma pessoa. Não fui eu, um exemplo. Eu não tive a ideia de escrever um livro e meti as caras, entendeu? Realmente eu não sei como é que eles fizeram. Eu sei que uma batalha, às vezes, para arrumar a editora. Não é fácil, não. Agora fala aqui, como que é, né? Alguém te chamar para escrever um livro e qual é a sensação? Primeiro, acho que esse é o primeiro livro que você escreve. Qual é a sensação de você? Não, Você primeiro escreveu não. mais livros? Eu participo de alguns capítulos de alguns outros livros. Esse é que está sendo o mais trabalhoso. Os outros foram mais. Um foi para Serra dos Órgãos, que eu identifiquei um morcego que estava na foto e fiz um pequeno texto de, sei lá, 2, 3 parágrafos só, para o rapaz inserir no livro dele que é de fotografias, entendeu? Como ele tirou foto de uma glossófaga, né, que se alimenta de néctar. Aí ele não conseguia, ele não sabia quem era e me pediu para identificar, mas está lá o texto, quem fez fui eu, entendeu? Fiz essa parte do morceguinho. E tem outras coisas também que eu escrevi também. Mas assim, Mas, o relevante. mas desse aí, né? Pelo que você falou, é o maior que você já. Qual é a sensação de convidar para você escrever um livro desse tamanho? Olha, no início foi assustador. Não vou te dizer que eu fiz isso feliz e contente, não, porque o medo assim, eu não sei como é que vai ser a aceitação do público. A questão não é só escrever. Como é que o público vai aceitar? Como é que a população, que as pessoas que lerem o livro, como é que elas vão se sentir, entendeu? Por que acontece? A gente associou fauna dentro das cidades, das principais cidades.
Então, eu tenho foto de alguns animais que entraram aqui em casa, né? Aí eu participei, coloquei, disponibilizei para eles publicarem nesse livro e tal. Então, assim, tem muita coisa que, sinceridade, eu não faço a menor ideia como vai ser isso. Como é que vai ser apresentado também? Eu escrevi. Agora, como é que vai ser apresentado dentro do livro também? Não sei como é que vai ser, entendeu? Estou na expectativa. Mas é assustador você saber que depois as pessoas vão ler o que você escreveu, entendeu? É gratificante também, porque você se sente bem sabendo que tá, tem gabarito para isso, entendeu? É, é muito legal, é muito legal. Acho assim, quando você ultrapassa o limite, um dos limites, né? Porque escrevi um livro, então eu não escrevi literalmente o livro, eu escrevi capítulo. Quando você escreve um livro, escreve um capítulo, alguma coisa assim, quando você termina, você se sente muito bem. Só no início foi assustador, mas depois eu achei que ficou bem legal também o que foi escrito. Espero que as pessoas gostem. Claro, assim que sair, não esqueça, se eu tiver pré-venda, mandar para mim. Ainda mais de pessoas Sim. que a gente conhece escrever, é bom ver isso, né? Claro que eu vou ler, eu vou. Nossa, vou fazer. Quando eu terminar de ler, né? Vou falar o que eu achei, Obrigada porque, aí. que nem você falou, a gente não escreve pra gente, tem que escrever pro próximo, né? Porque a gente for escrever Sim, pra exato. gente, vai escrever um monte de coisa lá e aí? Exatamente. Essa é a preocupação, entendeu? E se você está sendo claro o suficiente para que as pessoas entendam a mensagem que você está passando ali, entendeu? Não é só simplesmente chegar, vou lá, vou escrever um livro e pronto, acabou. Não, você tem que fazer com que as pessoas se interessem para ler, porque assim, a- vai acontecer crítica? Vai ter gente que vai achar simplesmente que ficou uma porcaria. Vai ter gente que vai chegar para você e vai falar assim: poxa, tá maravilhoso, entendeu? Então, essa é a questão, entendeu? É de como você vai atingir as pessoas e como elas vão receber essas informações também, entendeu? Vamos ver. Bom, pra gente fechar essa live, eu vou fazer outra pergunta, né? Que eu fiz pros outros também. Se fosse Uhum. hoje, é, te oferecesse um dinheiro, uma profissão que ganhasse tanto, e para trocar de profissão, você trocaria? Não, eu troquei de profissão, na verdade. Eu digo que eu saí da bota do salto para a bota, porque eu larguei uma profissão, estava trabalhando como secretária, eu já tinha trabalhado no escritório durante muitos anos, desde os meus 17 anos mais ou menos, e trabalhei em loja de roupa antes de começar a minha vida de secretária, né? Fiz curso de secretária executiva, mas me incomodava muito, por isso que eu optei por trabalhar na biologia e no campo. Me incomodava muitas vezes estar dentro do escritório e não saber se estava chovendo, não saber se estava frio lá fora, porque às vezes eu trabalhei no edifício ali no centro da cidade, o número 100, na Rio Branco. E ali é tudo envidraçado, então, e tudo fechado por cortina. Não só ali, tá? Em outros lugares também. Eu estou dando só um exemplo de um local que eu trabalhei. Me incomodava porque o único momento que a gente sabia se estava chovendo, como é que estava o tempo, era no horário de almoço, que a gente almoçava fora.
Mas era tão corrido também que não dava muito tempo para a gente respirar direito, né? Porque até descer do elevador, essas coisas assim, a gente tinha muito tempo, tinha pouco tempo. Aí me incomodava a gente tentar, às vezes, parar um pouquinho para olhar o tempo, para ver se estava sol, se estava chovendo, se estava noite, se estava dia. Aí isso foi me angustiando. Eu falei, cara, eu tenho que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Aí eu consegui um emprego de secretária perto da minha casa. Tive 2 chefes, né, que eles eram sócios maravilhosos, e um deles me incentivou muito para fazer biologia. Aí ele mesmo me ajudou a procurar faculdade, foi quando eu fiz a universidade, que hoje em dia já não existe mais, ali em Madureira, né. E quando eu comecei a ver que realmente esse meu lado bióloga estava mais aflorado do que eu estava pensando, eu falei: "Não, não vou desistir". Aí eu fiz a prova, passei com 8, achando que eu talvez nem já estava 20 anos parada praticamente, né. Eu falei: "Gente, eu não vou conseguir fazer a prova e tal", o pessoal: "Não, você vai, você vai, você vai". Fui, fiz a prova e passei com 8. Obviamente é faculdade particular, né, então eu fiz muito tempo durante a minha graduação a dança das contas. Eu escolhi a conta que eu ia pagar naquele mês para não ser processada, né, não receber multa, não receber, Serasa, né, não ficar com o nome no Serasa. E isso com os meus filhos pequenos também, que eu tinha me separado do pai deles. Então, assim, essa questão toda de sair, que eu falo que eu saí da bota, do salto para a bota, e eu não quero mais voltar para o salto, para mim faz uma diferença muito grande, entendeu? Tem os perrengues no campo? Sim, muitos. Muitos, 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 muitos. E teria que ser uma outra live, né? Mas troco por isso? Troco? Não. Quero voltar para o escritório? Não, nem um pouco. Adoro o mato. Adoro chegar lá no mato e ver que está completamente diferente. É um dia diferente do outro, entendeu? Você pode ir para a mesma mata que ela vai estar diferente. Você pode ficar um mês inteiro indo para aquele mesmo ponto. Tá tudo diferente. Nada é igual, entendeu? E isso que me motiva muito. Porque para mim, eu chegar no escritório e encontrar sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas coisas a serem feitas, me incomoda muito. Então, eu hoje em dia no mato, eu simplesmente eu, eu sou a Darene, entendeu? E não troco mesmo. Respondida a É, pergunta? nossa, respondeu já, quase escrevi um livro aqui. Porque eu tô fazendo essas perguntas pro. Amanhã eu vou fazer pro Túlio também. É para ver, porque a Uhum. gente não faz por causa do dinheiro, né? Porque tem muita gente que escolhe por dinheiro. Sim. Até quando antes de eu estudar, falaram, porque eu não faço agronomia, porque o forte aqui é agronomia. Agronomia que paga, Uhum. nossa, comparado ao valor de um biólogo, ganha 2 vezes mais. Só que eu falei, não é minha área. E não adianta você fazer um negócio por dinheiro e depois fazer outro que você não faz. Porque hoje, para fazer Sim. 2 graduações, é difícil, né? Uhum. Você se debate muito na primeira. Quem faz pós-mestrado é um desafio. Eu fiz 2 e não quero fazer por um bom tempo. É muito estudo, você Uhum. não consegue pensar, você não consegue ter um tempo de descanso. E eu falei, não, eu vou fazer biologia, aqui tem pouca, mas eu vou fazer porque é o que eu quero. E também mostra por que Uhum. trocar, porque, lógico, assim como todas as profissões, tem pessoas que trocam, né? Ou por achar outra que ganham mais, vão por causa do dinheiro e acaba perdendo a paz, né? Então, dos Uhum. biólogos que eu falei
né, nessa quarta live, nenhum deles troca porque não é paixão, é amor mesmo do que faz aquilo e a vontade de querer ensinar. Porque eu falo, Sim. pelo menos os que eu conheço, os biólogos, eles são professores ativamente. Uhum. A gente estuda, vai por coisa e gosta de conversar. Que Sim. quando, né, e isso é bom, isso é para o pessoal entender que a biologia é mais do que em sala de aula ou que eles defendem muito ONG, né? Parece que biologia é sala de aula e ONG. É tudo por quanto é Uhum. lugar. E quando eles falam que alguém pesquisou os morcegos, é difícil falar biólogo, é cientista, né? Uhum. Eu nunca falo um biólogo, um ecólogo, não, é sempre cientista. Cientistas descobriram novas espécies de morcego, cientista isso. Então, infelizmente, ainda a gente tem esse porém na biologia. E só respondendo aqui o Luca, ela é especialista em morcego. Inclusive, Sim. foi a primeira pessoa que eu fiz a live, né? Se eu não me engano, ano passado. Eu vou Foi deixar ano até passado. eu vou deixar até o card aqui em cima, vocês vão ver eu bem travadão, porque foi primeira vez fazer live, foi muito difícil também, né? Se lá as perguntas, eu falo, mas o que eu vou perguntar para pessoa que eu nunca vi na vida? Mas claro, depois Foi. do, né, bem, não, mas será que essa pergunta é legal? Será que faz sentido, né? Então aí acho que numas 5 primeiros lives aí eu tô parecendo um robô. Aí claro, com o tempo a gente vai soltando mais e conversando. Mais uma vez, obrigado, Darene. Nada. Ixi, Maria, foi uma honra ter mais uma vez você aqui para a gente conversar, né? Diferente da primeira live que eu fiz com você hoje, a gente abrangeu mais temas, né? Falamos um Sim. pouquinho de morcego e de tantas outras coisas aí. Foi realmente um bate-papo bem tranquilo. Sim, com certeza. Eu que agradeço o convite. Furei da primeira vez agora, né? Essa última vez agora, mas não foi porque eu quis. Ossos do ofício acontece, né? Eu trabalho muito longe aqui do Rio, né? Quer dizer, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu trabalho numa obra em Campo Grande. Então, e a distância é muito grande. Eu levo quase 2 horas tanto para ir quanto para voltar. E aconteceu uns embrólios no meio do caminho e realmente foi complicado para chegar em casa. E quando cheguei já tinha passado do horário. Eu falei, perdi o horário, mas graças a Deus deu tudo certo hoje. Hoje eu consegui sair um pouco mais cedo também de lá da obra. E é isso, gente. Quando a gente trabalha com paixão, com amor do que você faz realmente, o dinheiro não paga. Não paga a tua tranquilidade, não paga. Paga as contas? Paga. Se você ganhar muito bem, vai pagar as contas, mas você pode equilibrar os dois, entendeu? Biólogo não, teoricamente, não fica rico, mas pode ganhar um pouquinho de dinheiro a mais, é só se especializem. É o que eu sempre falo isso pro pessoal. Você quer ser biólogo, seja o melhor, entendeu? Seja sempre o melhor. Estude muito, escreva muito. Quer ter prática? Escreve. Eu não tenho mestrado, consequentemente não tenho doutorado, mas eu tenho uma qualificação que poucos têm, entendeu? É, tem, sou conhecida, né, dentro do órgão ambiental. Não é me gabando, não, né? Mas o órgão ambiental já teve pessoas lá dentro que já me elogiaram, porque quando eu mando relatório, raramente o meu relatório vem com alguma pergunta. Às vezes é só uma dúvida, que às vezes até o próprio analista não sabia daquela informação, aí ele vem para perguntar, às vezes só por perguntar, entendeu? Às vezes ele quer saber, tipo curiosidade mesmo, entendeu? Então, assim, raramente o meu relatório volta exatamente por isso, porque eu primo pela qualidade. Eu não entrego um relatório porcaria
para o cliente, entendeu? É por isso que você tem que estudar muito, tem que ler muito, não precisa falar as palavras rebuscadas da época, né, palavras de época, mas que pelo menos o teu texto esteja conciso, esteja coerente, entendeu? O importante é isso, é a gente ter o nosso conhecimento e a gente ter uma qualificação boa para a gente poder ser chamado sempre, entendeu? É isso, gente. Obrigada também pelo carinho de vocês aí na atenção, em quem está assistindo, tá bom? Muito obrigada mesmo. E vamos ser. E só para a gente fechar, vou deixar na descrição. Se alguém quiser saber mais sobre morcegos, como encontrar você, por onde, que canal assim que a pessoa. Não, eu vou lá, vou perguntar para ela de morcego, tô com dúvida. Onde elas podem te encontrar? Atualmente eu só tenho o Instagram, eu não tenho outras redes sociais, né? Eu tenho o Mota Adarene, na verdade eu tenho 2 Instagrams, o Mota Adarene e o Eco na Escuridão. Todos dois têm o perfil com foto de morcego, então não é difícil de achar. Se você achar a Mota Darene com a minha foto, esse perfil está perdido. Eu não consegui recuperar ele e acabou ficando, tá no Instagram lá, aparece, mas não existe mais. Todos os 2 perfis que eu tenho são todos 2 com foto de morcego. Ou pode ser por e-mail também, adarene.mota, com 2 T's, @gmail.com. São as 2 formas das pessoas me encontrarem, né? E se quiser tirar alguma dúvida, às vezes a pessoa, não só dúvida, às vezes entra morcego na casa da pessoa. Primeira coisa que você tem que fazer, apaga as luzes, abre as janelas. Se está com medo de ficar com o morcego dentro do mesmo cômodo, sai do cômodo, deixa o bichinho lá, que ele vai arrumar o jeito dele de achar a saída, entendeu? Ou se o bicho tiver caído no chão, porque pode acontecer isso, pega com uma toalha bem fofinha, ou então um pano bem fofinho, abraça ele e bota ele do lado de fora. Não precisa matar, não precisa jogar o bicho fora, soltar, queimar o bicho porque ele é do mal. O morcego não é do mal, muito pelo contrário. A gente pode até... eu sempre falo que os filhotes que eu criei, todos eles criaram imprint comigo, que é a maneira deles acharem que eu era a mãe deles, entendeu? Então, assim, o morcego também pode fazer imprint. Então, a questão é essa, a gente não tem medo de morcego, não tem medo de animal nenhum. A gente tem que ter os cuidados, obviamente, né? Mordeu, tomou mordida de algum morcego, procurar atendimento médico por causa de raiva, entendeu? Não que o morcego seja portador de raiva ou que todos os morcegos têm raiva. Isso não existe, isso está errado. O morcego também, se ele contrair raiva, ele também vai morrer. Obviamente, ele vai disseminar a raiva naquele período que ele está infectado, entendeu? Como qualquer outro animal. Mas é só procurar atendimento médico, fazer o programa de vacinação. E é isso. Encontrou um morcego, ou deixa ele lá no canto, se ele não estiver incomodando, ou então tira ele e solta ele do lado de fora da casa. Entendeu? Volta e meia alguém entra em contato comigo para falar sobre isso. Aí eu sempre falo, olha, faz esse procedimento, a pessoa vai e faz, ai, que legal, acabei de soltar um morcego. Ah, Darene, olha só. Eu tenho várias pessoas que entraram em contato comigo até hoje e perguntam, não tem aparecido mais aquele morcego aqui não, e tal. Então, é assim, amizade pelos morcegos. Obrigado, Darene, mais uma vez aí pela essa palestra aí muito boa de conscientização dos morcegos. Sim, sim. Obrigada também. Obrigado. Boa semana e fique com Deus. Vocês também. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.